Olá, estudantes, como que vocês estão? Vamos fazer a correção da nossa atividade da questão 5. Murilo, um designer de móveis personalizado, tem em seu estoque 3 ripas de madeira que medem 144 centímetros, 162 centímetros e 198 centímetros de comprimento. Sabendo que ele vai cortá-las em pedaços de mesma medida com o maior comprimento possível, quantos pedaços Murilo vai obter? Ou seja, ele tem 3 medidas diferentes, né? E para saber, eu tenho que calcular o máximo divisor comum entre esses 3 números, que é o maior número que divide os 3 destes números, né? E como que calculo o MDC de 3 números, né? Nós vamos fazer por fatoração, iniciando pelo menor fator primo, que é o número 2. A gente vai fazendo a fatoração, que é a divisão entre esses números aqui normalmente, né? Aí vamos lá dividindo, né, o 144, o 162 e o 198. Observe que este 2 divide os 3 ao mesmo tempo. Vamos lá? Dá 72, né? 162 dividido por 2 dá 81 e 198 dividido por 2 dá 99. Ainda tem que dar algum número que dá por 2? O 72 dá, que dá 36. O 81 divide o 2, que dá exato? Não. Os números que não fazem a divisão, eu vou repetindo. Então, o 81 e o 99 não vai dar para dividir por 2, eu repeti. Enquanto for dando para dividir por 2, aqui eu vou fazendo a divisão, tá? Se tiver um número, eu vou repetindo os outros. Então, 36 dividido por 2, 18. Como 81 não dividiu, continuo repetindo ele e o 99 também. O 18 ainda dá para dividir por 2? Dá, né? Então, eu divido aqui, que dá 9, que dá 81, que dá 99. Os outros eu só estou repetindo, porque não dá para dividir aqui por 2 para dar exato, ok? Aí, agora o 9 já não dá para dividir por 2 para dar exato. Então, eu passo para o próximo fator primo, que é o 3, né? 9 dividido por 3, 3. 81 dividido por 3, 27, né? 99 dividido por 3, 33. E assim eu continuo a divisão, né? Ainda dá por 3, 3 por 3, 1, 27 por 3, 9 e 33 por 3, 11, né? Aqui já deu 1, então eu vou só repetindo até o final, até que todas aqui eu consigo chegar no número 1. 9 dividido por 3, 3, 11 por 3, não dá, né? Se não dá, o que que eu faço? Vou repetir, o 11 só vai dividir por ele mesmo, né? Então, aqui, o 3 ainda dá? Dá por 3. O 11 dá por 3? Não, já não deu aqui, né? Já sei que eu já repeti uma vez, vou repetir de novo, não tem problema. Ainda dá por 3? Dá. 3 dividido por 3, 1. O 11 vai dar? Não, né? Então, vou repetir novamente. Agora, o 11 dá por ele mesmo que dá 1. Observe que a última linha aqui deu 1, né? Se deu 1, eu terminei aqui a fatoração. Beleza. Agora, mas como que eu encontro o MDC, pessoal? Os 3 números, eu vou multiplicar os 3 não, aliás, eu vou multiplicar a quantidade de números aqui, né, que dividiu os 3 aqui ao mesmo tempo. Deu coincidência de dar 3 aqui, né, que foi esse 2 que dividiu todo mundo, esse já não. Esse também não, esse também não, né? E o 3 dividiu os 3 aqui, e esse 3 também dividiu esses 3 aqui. Então, ficou 2 vezes 3 ao quadrado. Então, foram 3 números, 2, 3, né? E 3. Então, ficou 2 vezes 3 ao quadrado, porque o 3 né, foi 2 vezes. Eu posso escrever na forma de potência, que deu 2 vezes 3 ao quadrado, que deu 18. Então, o máximo divisor entre esses 3, né, é 18. Então, agora o que eu vou fazer? Pegar lá o comprimento, né, as medidas de cada ripa lá, são 3 medidas diferentes, e dividir pelo 18, que é o que divide, que é o máximo divisor comum, né, desses 3 números. Então, 144 dividido por 18 dá 8, 162 dividido por 18 dá 9, e o 198 dividido por 18 dá 11, viu? Que é o máximo divisor comum entre os 3. Então, quanto pedaço que o Murilo vai obter, né? 8 do primeiro aqui, mas somado com 9, né? E somado com 11 dá exatamente 28 pedaços aqui. Então, sabendo que ele vai cortar em pedaços de mesmo medida com o maior comprimento possível, quantos pedaços que ele vai obter? 28 pedaços, né? Portanto, é a alternativa o quê? D de dado. Agora vamos para a questão 6. Bem fácil a 6 aí, né? O salário de Luciana era de 2.500, ela foi promovida e recebeu um aumento de 25% em cima do salário que ela tinha aqui antes, né? Que era 2.500. Qual foi o valor do aumento? Qual será o novo salário de Luciana? Gente, essa questão tá bem fácil, né? De porcentagem aí,
25% de 2.500. Tem gente que já divide, primeiro a gente representa o 25 na forma de fração. 25% é a mesma coisa que 25 dividido por 100. Se eu quisesse dividir, daria 0,25. Se multiplicasse pelos 2.500, né, já encontraria esse valor de 625. Se eu fizer a multiplicação igual tá a fração, né, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, o que aconteceu aqui? 25 vezes 2.500 deu R$ 62.500, né? Dividido pelo 100, porque aqui não aparece nada, mas temos o 1, então 100 vezes 1, 100. Então, se eu fizer a divisão de 62.500 por 100, eu vou obter esse 625, que foi os 25% em cima do salário dela que ela recebeu de aumento. Né? Aí eu somo os 2.500 mais os 625, dá R$ 3.125. Então, o salário dela, né, o novo salário dela será de R$ 3.125. Pessoal, pode fazer a porcentagem de outras maneiras? Pode. Lembra que eu falei para você que se você pegar o 0,25, multiplicar pelos 2.500, você já vai chegar aqui nesse valor 625. Então, fica a critério de cada um da maneira que achar mais fácil, ok? A questão 7. Aqui, como foi um aumento, a gente somou em cima do salário. Agora, vamos para a questão 7. Ó. Antônio comprou uma calça que custava R$ 140, mas usou um cupom de desconto de 20%. Então, ele vai ganhar um desconto em cima do valor da calça, né? Primeiro, a gente calcula a porcentagem em cima do valor e depois subtrai, né? Para ficar mais fácil. Qual foi o valor do desconto obtido? Quanto que ele pagou pela calça? Ó, mesma coisa. Eu gosto de fazer assim. 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100. Depois eu multiplico pelo 140, que é o valor, né, que custava a calça. Então, 20 vezes 140 dá 2.800 aqui. Né? Eu posso até editar aqui, ó, 2.800, né? Aí, depois, o que aconteceu? 100 vezes 1, 100. Aí, se eu fizer a divisão por 100, eu vou encontrar esses R$ 28 aqui, que foi, né, os 20% em cima do valor da calça, que é 140. Como é um desconto, eu vou subtrair os 140 menos os 28, porque aqui na divisão por 100, eu vou eliminar, né, esses dois zeros aqui, ó, andar vírgula, 2 casas para a esquerda, tá? Então, beleza, deu um desconto de R$ 28. Então, subtrai quanto que ele pagou pela calça? R$ 112, né? O desconto foi de 28 e ele pagou 112 pela calça. Olha a questão 8. A questão 8 é bem legal. Ana ganhava R$ 50 de mesada por semana e ela passou a ganhar 65. Qual foi o aumento percentual da mesada de Ana? Olha só, pessoal, aqui que é que vocês podem observar. Aqui, de 50 para 65, ela ganhou um aumento de R$ 15. Quer saber a porcentagem, né, em cima deste valor que ela recebeu. Então, você subtrai os 65 menos os 50, que foi o aumento que ela teve, 15. Qual foi a porcentagem, o percentual, né, em cima do aumento da mesada de Ana? Então, foi só em cima do aumento. Então, você pega os 15, que foi o aumento, e divide pelo valor que ela tinha antes, né? 15 dividido por 50 vai dar 0,30. E aí, como que é a porcentagem, você multiplica por 100, né? 0,30, andando 2 casas para a direita, vai obter os 30%. Então, será a letra o quê? Letra C. Aí, aqui nós temos a questão 9, né? Estevão organiza seus gastos para controlá-los melhor. Ele fez um quadro com os gastos do mês de fevereiro e, como já sabia qual seria o reajuste de cada despesa, ele registrou uma previsão de gastos para o mês de março. Com o auxílio de uma calculadora, determine a previsão de gastos de março de acordo com os reajustes indicados. Tá, vocês poderão utilizar a calculadora, como eu deixei aqui na atividade, né? Mas a gente pode fazer isso também mentalmente, né? Usando o raciocínio lógico, olha só. Despesa, gasto de fevereiro, reajuste, gastos em março, né? Então, vamos ver, conta de luz era 250, teve uma redução de 20%, ó. Pensa, 10%, né, em cima de 250 aqui, desse valor, seria quanto? Você anda uma vírgula para cá, seria R$ 25. Se 10% é 25, não quer 20%, você soma 25 mais 25, vai dar 50. 250 menos os 50 vai dar exatamente os R$ 200 aqui, né, que ele teve aqui de redução. Então, ele pagava 250, reduziu para 200. 150, redução de 30%. Olha mentalmente, 10%, porque 10% não é a mesma coisa que 10 dividido por 100, né? Aí fica se eu cortar um zero em cima e um zero embaixo, fica 1 dividido por 10, né?
e na divisão por 10 eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda, então posso fazer assim, né? Que eu já fiz direto, entendeu? Depois, se vocês praticarem aí, vocês fazem para vocês verificar que o resultado dá a mesma coisa e dá para fazer mentalmente. Então, sempre foi 10%, desloca a vírgula uma casa para a esquerda, 15. Então, 150, 10%, né? Será R$15. Aqui que é 30%, então 10%, 15, 20%, 15 mais 15, 30, 30% mais 15, 45. Então, ele teve um desconto de R$45 em cima do valor de 150. 150 menos, né, esses 30%, que foi os R$45, quanto que ele vai pagar? R$105. Conta de telefone, R$50, aumento de 25%. Primeiro a gente pensa em 10%, porque daí a ideia vai somando depois. 10% em cima desse valor, 5. 20% não seria 5 mais 5, que seria R$10, né? Então, 20% seria 10. Qual é a metade de 5? Não é 2,50? Então, 5% será 2,50. Vai ficar 5 mais 5, 10, mais os 2,50, que é dos 5%, 12,50. Então, o aumento foi de quanto? De 12,50. Somado em cima do valor, 50 mais 12, 62,50. A última mais fácil, o aluguel era de R$350, teve um aumento de 10%. Deslocando a vírgula uma casa para a esquerda, R$35 em cima do valor, né? 350 mais 35 dá exatamente os 385 que ele vai pagar aí de aluguel com um aumento de 10%. Tá aí, pessoal, um pouquinho da correção aí sobre, né, do exercício que eu passei para vocês na aula. Tem sobre porcentagem e qualquer dúvida estaremos aí na aula online para, né, estar esclarecendo junto com vocês. Até a próxima aula.